Então, meus irmãos, louvado seja Deus, né, por essa aula maravilhosa. Eu falei, hoje antes da gente vir, a gente antes sempre ora, né? Falei, meu Deus, que os versículos que eu li ontem aqueçam o coração da igreja assim como aqueceu o meu, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, passagem que já foi pregada nessa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vou colocando aqui, caso alguém queira anotar. Vou colocando se escrever. É do capítulo 4, do 13 até o 18. Capítulo 4, do 13 até o 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vos entristeceis como os demais. Não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Olha só, diz aqui os que dormem, porque diz que a gente dorme e depois acorda. Acorda na presença de Deus. Por isso que ele usa os que dormem. E que não sejamos ignorantes como os outros, que não têm essa esperança. Eu sempre gosto de lembrar que a gente vai ficando mais velho, a gente vai indo em bastante velório, né? Amigos morrem, parentes de amigos morrem, então você vai lá, consola, fica junto e vai ir no velório de quem crê em Cristo e de quem não crê em Cristo. Você vai ver um abismo de diferença enorme, né? Pessoas que falecem sem conhecer o Senhor Jesus. Você chega lá naquele velório, é um ponto de interrogação gigantesco, né? Gigantesco, onde as pessoas ficam se perguntando o que vai ser de nós, como é essa vida, que tristeza, e agora o que eu faço? Daí, de repente, tem a oportunidade de ir no velório de alguém que morre em Cristo. Todas as pessoas lá entendem isso. Praticamente ninguém está chorando. Se há lágrimas, é por conta da saudade da pessoa, né? Mas a gente sabe que a pessoa foi se encontrar com quem a gente mais anseia se encontrar, nosso Redentor, aquele que pagou o preço, aquele que nós, como disse aqui, né, foi lido, é melhor estar com Cristo. A gente chega lá, é diferente. O ambiente é diferente, o clima é diferente. Tem lugar até que estão cantando, o que pode parecer loucura para os outros. Esses dias eu comentei sobre isso com uma pessoa enquanto evangelizava. Ela falou, mas como ninguém chora? Chocado que ninguém se lamenta, arranca os cabelos, arranca a roupa. E isso acontecia na igreja, lá na cidade de Tessalônica. Como eram muitos deuses, a pessoa morria e ficava, e agora o que vai ser? Arrancava o cabelo da cabeça, as roupas, se jogavam no mar, se jogavam no rio, choravam, queimavam o corpo, não sabiam nem o que fazer. Todo mundo perdido. Então, bate muito com o que nós vivemos hoje em dia e com o contexto do que Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meu Deus,
Que bênção ouvir isso. E é motivo de consolo uns aos outros. Tenha bom ânimo. Essa vida é difícil mesmo, mas pense naquilo que Cristo garantiu para nós. É o que nós devemos encorajar uns aos outros. Essa vida é dolorosa, é sofrida, tem dor, tem sofrimento, mas é justamente para nos lembrar que esse não é o nosso lar. Essa não é a nossa eternidade. Então, antes que houvesse a fundação do mundo, já havia a graça de Deus e salvação. Antes que houvesse fundação do mundo. Esse daqui é o seu pontinho de vida. Isso daqui tudo representa a eternidade. Isso é o seu pontinho de vida. Essa daqui é a eternidade antes que você existisse. Antes daqui, Deus já havia decidido amar o José, amar o irmão Bira, amar a irmã Sônia. Já havia decidido amá-los. Já havia decidido que apesar deles os salvaria. Já havia decidido que os amaria, que derramaria graça sobre eles, mesmo fazendo o que eles fariam. Desde antes da fundação do mundo, Deus já havia matado seu filho por amor ao Jair. Você entende isso? Não viva para esse pontinho de vida. Viva olhando para toda essa eternidade. Para toda a eternidade com Deus. E as pessoas vivem única e exclusivamente para esse pontinho de vida. Se matam trabalhando, se esgotam, entram em depressão, ficam esgotados, deixam de passar tempos prazerosos com a família, com a igreja, por conta desse pontinho de vida. Eu tive a oportunidade de evangelizar um rapaz e ele disse: não quero ir na igreja, eu quero ir, mas eu não quero ficar fanático assim de ir todos os domingos, mas eu quero ir. E eu pensei, meu Deus, é um dia na semana, 1h30, e se ele ir todos os domingos, 1h30, ele vai virar fanático. Mas e o fato dele querer vir já é um começo. Mas é porque os olhos estão fixados nessa bolinha aqui, nesse pontinho chamado vida. Ele acha que se vier bater o ponto, um domingo sim ou não, 2 sim e 2 não, ele está ok com Deus. A gente sabe que não é assim. Nós passamos a não viver com essa vida aqui, a amar esse Deus que nos amou antes da fundação do mundo, porque Ele nos amou primeiro. Entende isso? Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios, capítulo 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi vontade dele, ele escolheu cada um de nós. Por meio do seu Filho Jesus nós somos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus, meus irmãos. Isso deve aquecer o nosso coração. Óbvio que surgem muitas dúvidas. Talvez o porquê eu? Por que não ele parece tão bom? A gente usa muito aquilo, né? O cara é bom, só falta se converter. Então falta tudo. Falta tudo. Falta tudo. Não adianta obras, justiça social, justiça própria. Sem esse Deus que nos adota, não serve para nada. Sem esse Deus que te chama, sem esse Deus que te predestina, segundo a sua vontade, segundo a bondade da sua vontade. E o processo, esse processinho aqui chamado vida vai se consumar. As promessas do Senhor vão se cumprir. E quem achar pode ler em 2 Pedro, capítulo 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça.
Amém. E eu pergunto para cada um de vocês, vocês esperam por isso? Esperam de boca ou esperam de coração por esse momento? Por esse novo céu e nova terra. Um dia tudo isso vai se consumar, meus irmãos. Isso vai ser consumado. Vou anotando aqui, quem quiser anotar depois para ver em casa. Aqui explica como será a vinda do Senhor Jesus, como nós lemos em 1 Tessalonicenses. E aqui fala da esperança que nós devemos ter nisso. De esperar por isso. O José leu aí perfeitamente. Novo céu e nova terra. E que esse tipo de mensagem, esse tipo de leitura bíblica, faça com que vocês lembrem por que foram chamados, por que entenderam a palavra de Deus, foi porque Ele abriu seu coração, foi porque Ele quis que você fosse preparado nesse pontinho de vida para uma eternidade com Ele. E eu digo com toda certeza que Deus seria horroroso, seria muito mal se fizesse o irmão Newton passar por essa vida miserável várias vezes, como ensinam por aí. Vai lá, Newton, vive uma vez, não deu certo, volta. Agora tu vai ser aperfeiçoado, volta, até atingir ali o nirvana. Rapaz, o mundo está de mal a pior. Está de mal a pior. Pode ser que não tenha guerras mundiais, grandes confrontos como havia na Idade Média, mas não adianta, o coração do humano continua podre e sujo, odiando Deus e cada vez mais egoísta, amando a si mesmo. A Bíblia diz que o amor iria se esfriar. E se esfria mesmo, mas se aquece por si mesmo. As pessoas se amam demais. Esses dias um rapaz me perguntou no trabalho por que ele não conseguia vir na igreja. Ele veio algumas vezes aqui, por que ele não conseguia? Eu falei, rapaz, tu te ama demais. Chega na hora do culto, estou muito cansado, coitado de mim. Por que ele leva a namorada dele para a cama, como ele disse que não consegue parar de fazer isso? Porque ele se ama demais. Quer satisfazer o prazer passageiro dele nela. Não importa a consequência. Sabe da verdade, já foi pregado umas 1000 vezes para ele, em todas as igrejas que já passou. Se ama demais. A morte e a ressurreição. Deus criou o homem para viver para sempre. Foi assim com Adão. A essência dele era para que vivesse para sempre, mas ele tinha um único mandamento. Um único mandamento. E ele quebra esse único mandamento. Uma única verdade. Deus o criou santo, o criou perfeito, criou para governar sobre toda a sua criação, e o homem falha amargamente, trazendo assim a morte por José, para mim, por Jair, por Nedes. Além de nascer com a cicatriz chamada pecado, nós nascemos com a morte da qual nenhum de nós estamos livres. Nós vamos passar, é um processo. A gente costuma muito ouvir a solução para tudo na vida, menos para a morte. Em parte é, porque Jesus deu um jeito na morte. Ele levantou dos mortos. Ele levantou pessoas dos mortos. Então há jeito para a morte. Romanos 5,12. Quem achar pode ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Amém. Amém. Então a gente morre espiritualmente, a gente morre fisicamente, mas o que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. Seja ela pacífica, normal, no leito de morte ali, velhinho, cansado, com as doenças da idade, ou uma separação violenta, quando alguma coisa separa rapidamente aquilo ali, ou
um câncer inesperado, ou um acidente, ou um tiro, ou uma briga, alguma coisa te separa violentamente do teu corpo. Esse é o processo de separação pelo qual termina a nossa vida nesse mundo. Se qualquer um de nós aqui de fato aceitou essa salvação, nós teremos uma bem-aventurança consciente para sempre. Para sempre. Bem-aventurança, porque Jesus fala muito bem muitas vezes dos bem-aventurados, né? Nós teremos consciência após a morte. Lembrando que quando se fala lá da parábola do Lázaro e do rico, Jesus não fala que é parábola. Tem muitas seitas por aí que dizem, para justificar o sono da alma, dizem que aquilo ali é uma parábola, mas Jesus não disse que era parábola. Além do mais, deu um nome pro mendigo, lembra? Lázaro. Para que dar nome para uma parábola para alguém? É uma história. Logo depois que morre, o pobre, que era um homem justo, que confiava em Deus, vai para o seio de Abraão, fica do lado de Abraão. Vocês têm noção disso? Tem noção que talvez lá no novo céu e nova terra o irmão Newton vai sentar do lado de Davi? O Nés vai comer um piqui com Abraão? Vai caçar o João para pescar? Vai ensinar a pescar ou não? Ou vai aprender? Mas é... Oh, benção. Agora se rejeitou. Quando Paulo escreve para Tiago, para Timóteo, ele fala, toma posse da vida eterna. Uhum. Nós temos que viver neste mundo, mesmo sabendo que há uma morte, mas que a nossa vida é eterna. Ah, A posse disso. bom. Com certeza, e não, como eu falei no começo, não só de boca, mas de coração, crer nisso, né? Crer nisso. A gente é apegado demais nessa vida e justifica muitas vezes, né, nosso apego. O que vai ser dos outros sem mim? A gente fica pensando, e se eu morrer, o que vai ser dos outros sem mim? E Deus proverá. Deus proverá. Agora, se durante sua vida, aquele pontinho, vou deixar o pontinho aqui para vocês lembrarem. Nesse pontinho aqui, se nós rejeitamos essa salvação, se nós falamos, não que você possa, mas passa a vida dizendo, não é para mim, não quero essa mensagem. Você vai ter um castigo consciente. E isso não é motivo da gente falar, bem feito, eu te falei, eu te avisei, cara, eu te avisei. Não, é motivo de lamento. Lamento. Às vezes a gente prega uma pessoa, e é o coração duro, a gente fala, eu entreguei, larguei de mão. Mas não desista a não ser que a pessoa morra. E se ela morrer, lamente amargamente por ela ter ido para onde foi. É um castigo consciente. Não quer dizer que a pessoa vai ficar lá queimando, fritando, tá? Calma. Jesus disse que é lugar de angústia, profunda depressão, de ranger de dentes. É um lugar horrível que deve nos impulsionar a pregar para as pessoas. Deve impulsionar vocês a abrir a boca e falar para as pessoas, vocês estão indo para o caminho errado. Esse é o caminho de perdição. Lucas 23, 42 ao 43. Lucas 23, do 42 ao 23, quem achar pode ler. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade
verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Aqui cai por terra o sono da alma. Você não fica dormindo, não fica lá esperando. Você já vai e se encontra com o seu Criador. Vai lá e fica diante do teu Salvador, com Ele, no paraíso. Você entende isso? Não está funcionando? Vou chegar mais um minuto. Ah, tá. Filipenses 1:23. A gente já tinha lido, mas vamos ler de novo. A gente leu isso no começo, mas eu achei bom pegar o mesmo para que a gente faça 2 vezes essa leitura. Filipenses 1:23. Pode ler. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ih, bênção. Amém. Amém. Paulo sabia da sua utilidade aqui na terra. Mas ele não deixava de crer que estar com Cristo era muito melhor do que viver essa vida. Muito melhor. O Nery sabe da utilidade dele para a família, mas não pode esquecer que estar com Cristo é muito melhor. E lembrando da vida amarga que Paulo viveu, da miséria que ele teve, sendo preso, açoitado, espancado, humilhado. Talvez um dia o José vai evangelizar alguém, um grupo de pessoas, e alguém fala, sai daqui com essa mensagem, e deu um murro nele. O que pode acontecer? Porque acontece nos países de alta perseguição. E ele vai ficar se lamentando, meu Deus, eu não vou falar mais nada, o Senhor me deixou apanhar lá. Não falo mais, isso dói demais. Ou ele vai ser encorajado por isso. Porque bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa do Senhor. Jesus diz que ele deve se alegrar quando isso acontecer. É difícil. Com dor física é difícil. Mas deve se alegrar, isso deve impulsionar ele. Paulo era expulso de uma cidade, isso não desanimava ele de seguir em frente. É como se ele fosse em Candelária, expulso. Vai lá para Paraíso do Sul. Lá dá certo, então vamos avançar. Vem para Cachoeira, não dá certo. Não era motivo de desistir, era motivo de avançar. Vou para a próxima. Pregando o Evangelho, por mais que houvesse perseguição e dor. Lembrando que essa vida, talvez ele pudesse, não, Senhor, já me leva de uma vez então, já me leva logo, está doloroso demais. Não, ele sabia que era útil. E por isso que nós somos úteis aqui. A gente sabe que esses eleitos que foram chamados antes da fundação do mundo só vão ouvir, só vão crer se a gente abrir nossa boca e falar. A confissão de fé diz assim, de Westminster, capítulo 32. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos, e não outros, posto que, com qualidades diferentes, ficarão reunidos as suas almas para sempre. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos, e não outros, posto que, com qualidades diferentes, ficarão reunidos as suas almas para sempre. A ressurreição vai ser operada pelo poder de Deus. E Ele sabe resolver este e outros problemas. Ontem eu conversava com o Juan sobre como é que vai ser se um peixe me come. Defeca um pouco de mim lá no lado do mar, depois o resto no outro lá. E aí, como é que vai ser restaurado? E se cai um avião, cai no mar, um pedaço do meu braço fica para lá, a perna para lá, como é que vai ser restaurado? E se eu morri 500 anos atrás? Voltou para o pó. Voltou para o pó. A Bíblia diz, vai virar pó. Lembrando que isso não é um problema para Deus. E a gente vai ver na Sagrada Escritura por que não é um problema para Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15.
15. A gente vai ler desses capítulos do versículo 35 até o 38. E depois do 42 até o 44. Isso vai mostrar que para Deus não é um problema. 1 Coríntios 15, 35 diz assim. Essa é a pergunta de muitas pessoas, talvez com respeito à ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer? E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Agora o versículo 42 e 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Irmão, não importa se só sobrou teu olho, aquilo ali é uma semente para aquilo que vai brotar na ressurreição de todos nós. Não importa. Se ficou a unha do Nézio, é a semente do corpo dele corrupto, que odiou a Deus a vida inteira, que vai ressuscitar em grande glória. Nosso corpo é uma matéria corrupta. Quantas vezes você vai ler de fato a Bíblia com desejo? É difícil. Ou vai orar com desejo? É difícil, porque seu corpo não quer isso. Seu corpo vai militar contra as coisas de Deus a vida inteira. Por isso deve fazer sem vontade, mesmo que não queira. E meu conselho é leia em câmera lenta. Leia devagarinho, absorvendo cada palavra que a Bíblia diz. Se ler só para bater o ponto na correria, nunca vai ser edificado, porque vai terminar o trecho que você leu sem saber o que leu, sem edificar nada na sua vida. Faça sem vontade, faça em câmera lenta, mas faça. Leia e tenha certeza que não vai se arrepender do que fez. Ah, mas eu só consigo ler 3 minutos. Leia 3 minutos. Eu só consigo ler 10. Leia 10. Eu só consigo ler meio capítulo. Leia meio capítulo. A minha cabeça só entende um versículo. Leia esse versículo em câmera lenta. E eu já fiz esse teste, lendo só para bater o ponto, pensei, não, vou ler, li, não entendi nada. Aí no outro dia, meu Deus, é agora, eu vou ler devagarinho, o Senhor vai falando comigo. Levou o dobro do tempo, mas foi muito melhor. Muito melhor. Leia o Antigo Testamento na correria para bater o ponto. Perdeu seu tempo, não vai entender nada. Agora leia devagar. Veja o que os grandes reis do Antigo Testamento fizeram pelo povo de Israel. Se deleite naquilo. É impressionante. Impressionante. Então não esqueçam, a ressurreição vai ser operada pelo poder de Deus. É o poder de Deus. Ele é Deus. Ele não soprou e deu vida, não? Deu fôlego de vida? Não criou do barro? Isso de teu corpo estar muito tempo morto, ou se está um pedaço aqui, um pedaço lá, ou se foi cremado, jogado no mar, tanto faz, Deus restaura. Deus faz o que quiser. Ou se foi comido por canibal, não importa. Não importa. Agora, nem todas as pessoas vão passar pela morte. Paulo diz isso lá no primeiro texto que a gente leu em 1 Tessalonicenses. Nem todas as pessoas vão morrer. Interessante que naquela época já se esperava pela volta de Cristo e disseram, não, olha, ele vai voltar. E é uma coisa na qual nós devemos animar uns aos outros. Porque a gente cai na mesma coisa que os outros. Não, mas se Deus está demorando demais. E a gente fica nessa também, pensando, não, Jesus está demorando.
Ah, mas tem muita coisa para acontecer. Se Deus quiser fazer tudo acontecer rapidamente, em uma semana, Ele faz. Ah, mas falta o anticristo. E se Ele quiser fazer surgir, surge. Espere pela volta de Jesus. Pregue sobre a volta de Jesus. Não tem como você pregar o Evangelho sem a ressurreição de Cristo, sem a morte da cruz e sem a volta dele. E sem essa garantia que Ele nos dá, essa maravilha que Ele nos garante. Não tem como você evangelizar ninguém sem isso. Não tem. Porque vão ser só palavras, só palavras. Eu estava vendo um testemunho de um cara que... Vocês já ouviram falar de Jim Elliot, né? Algum grande missionário que foi lá para o Peru pregar, mataram ele. Talvez na primeira investida dele de contato físico, mataram ele, o amigo, a esposa e o filho, voltaram para os Estados Unidos e se prepararam para voltar para a mesma tribo. Evangelizaram a tribo por anos e anos. O cara que matou o Jim Elliot foi evangelizado pelo filho dele. Vocês têm noção disso? Eu estava vendo de outra tribo lá, canibal na África. Todo mundo tinha medo de voltar lá. Todos que tentaram se frustraram ou foram mortos. Um dia falou, não, eu vou ir. Cara, todo mundo que foi lá morreu. Ah, mas o único que entende a língua é o chefe da tribo. E ele é boca braba. Não, eu vou lá, vou falar com ele. Tinha que chegar, se apresentar primeiro para ele. Falou, eu vim falar de um Jesus, de um homem que veio e fez o bem. Ele deu um resumão, né? Fez o bem a todos. Falou sobre grande esperança. Falou de dar vida aos mortos. Ressuscitou pessoas, curou pessoas, amparou pessoas. Se compadeceu da dor das pessoas. Desceu dos céus, abriu mão de toda a sua glória e mataram esse homem. E o chefe da tribo lá começou a chorar, perguntando por que mataram esse homem. Por que mataram esse homem? Ele foi e pregou o Evangelho. Talvez quantos tentaram chegar lá enfeitando, fazendo malabarismos, tentando fantasiar o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. Eu mesmo tive a oportunidade de evangelizar uma moça do trabalho e eu fiquei procurando as palavras mais bonitas possíveis, mas quando eu falei que Jesus nos dava força e que Jesus morreu por nós e era a salvação, ela chorou demais. Não enfeite o Evangelho, fale diretamente. É o poder de Deus que convence as pessoas. Convence para essa vida após essa vida, que é o nosso tema de hoje. É o poder de Deus, meus irmãos. Isso deve encorajar o coração de vocês, deve fazer com que o nosso coração queime por essa mensagem. 1 Coríntios 15, de novo, agora o versículo 51 e 53. Quem achar pode ler. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém. Batendo com o que Paulo disse lá para os Tessalonicenses, não foi? Então Jesus vai vir, todo olho verá, todo mundo vai ver ele vindo, com aquela multidão de pessoas que já morreram em Cristo, vindo atrás dele. Essas pessoas que vêm atrás dele vão voltar para os seus corpos, vão ressuscitar. Aí nós, se estivermos vivos lá, teremos nosso corpo transformado, instantaneamente. Esse corpo corruptível vai morrer. Aquele corpo de glória que Jesus ressuscitou vai ser o nosso corpo. Entende? Vocês estão conseguindo entender? Jesus vem com os mortos. Esses mortos vão se encontrar com seus corpos, vão ressuscitar. Nossos corpos, aí sim, nossos corpos vão ser transformados instantaneamente. E aí nós vamos de encontro ao Senhor Jesus, para daí sim vir com uma multidão muito maior para essa terra. Interessante que isso faz referência a como era no Império Romano na época. O imperador estava voltando para a cidade com seus guerreiros, a cidade ia de encontro a ele e voltava com ele para a cidade.
e assim vai ser com a volta de Cristo. Vocês não vão desaparecer do nada, não tem arrebatamento secreto. Vocês viram que nós lemos 2 passagens, nenhuma falou sobre arrebatamento secreto. Não vai estar um aviãozão lá, some o piloto, cai o avião, está dirigindo o ônibus, some o piloto, bate o ônibus. Não, não vai ser assim. A Bíblia não ensina isso. Isso aí, o filme pode ser muito legal. Assista, pode ser interessante, mas não vai ser assim. Olhe o filme sabendo que não vai ser assim. Ou leia os livros, não vai ser assim. A segunda vinda de Cristo. A Bíblia relaciona a ressurreição dos mortos com a segunda vinda de Cristo. A gente acabou de ler isso 2 vezes. Então, ressurreição dos mortos, a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, está relacionado com a volta de Cristo. Lembrando que Jesus foi prometido no Antigo Testamento por muitos e muitos anos, até que de fato ele veio. E agora Jesus é prometido a sua volta por muitos e muitos anos. E ele voltará. Ele voltará. Isso precisa ser vivo no nosso coração, porque é isso que vai encorajar a igreja de avançar. Foi isso que não deixou a igreja morrer durante esses 2000 anos de história. Tantas outras religiões caíram no esquecimento, não tem mais força, mas o cristianismo continua porque a volta de Jesus Cristo é prometida. João 14, 1 ao 3. João 14, 1 ao 3. E alguém pode... Eu abro Atos 1, 10 a 11. João 14, 1 ao 3. O coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Amém. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós. Oh, maravilha. Lê o começo de novo, para aquecer bem o coração. Que o coração de vocês não fique angustiado. Amém. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Amém. Que o coração de cada um de vocês daqui saia sustentado por essa palavra. Por favor, é isso que dá ânimo para que nós vivamos, isso que dá significado para que a gente viva, isso que dá significado para que a gente avance, isso que dá prazer nas coisas dessa vida. Quanto mais vocês se relacionarem com Deus e com essa verdade, mais vai dar prazer de estar com essa igreja, mais a Beth vai amar o Bira, mais o Nézio vai amar a Valéria. Quanto mais nós nos envolvermos com essa verdade, mais esperança vai ter no nosso coração. E louvado seja Deus por isso. Eu vou ler Atos, capítulo 1, versículo 10, diz assim. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como vistes subir. Meu Deus. A gente vai ver isso, meu Deus. Eu já ouvi várias interpretações de como vai ser, mas eu só quero ver. Só quero ver. Tem gente que diz assim como todo olho vê o sol e a lua, verá a volta de Cristo. Outros dizem, não, é por conta da internet, todo mundo vai estar filmando, vai aparecer em tudo. Rapaz, que seja como for. Eu vou ver isso. Seja estando vivo, ou seja voltando com Ele. Não fica te achando, Zé, se tu voltar com Ele. Eu estou vindo com Ele já, hein? Vocês estão vendo daí de baixo. Meus irmãos. A segunda vinda de Cristo será um fato maravilhoso para os seus servos. Mas lembrando que vai ser terrível para os ímpios. Terrível. Terrível. Lucas 21, 25 e 26.
Vou anotar os outros aqui. Depois não apaga, tá? A dona Celines quer pra me mandar pra ela. Pode deixar. Se ela quiser, eu mando para ela também. Então tá, manda pra ela. Eu mando pra ela, já vai ter uns aí. Ela disse que depois ia olhar no YouTube, mas não tem, né? Tem? Ah, de repente tá no YouTube. Esses versículos aqui são os para nós, os salvos. E agora o Lucas 21, 25 até o 26. Quem achou? Lucas 21, 25 a 26, pode ler. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, os poderes do céu serão abalados. Meu Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém. Benção demais. Muito bom, né? Deus te abençoe. Maravilhoso poder ouvir isso. Nós veremos. Maravilhoso para nós. Terrível para os que se perdem. Terrível. Terrível. Olha o que o Nedes leu. Todos os desastres possíveis sobre a terra provavelmente vai acontecer. Os mares vão ficar abalados. Talvez grandes tsunamis, grandes terremotos, coisas horríveis sobrevirão sobre essa terra. Vocês entendem isso? Vocês entendem? E o que o Nedes leu ali não diz que nós não vamos passar por isso. Talvez a gente vai estar ali, tremendo de medo. Pode ler. Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está. Ih, rapaz, me arrepiei. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Cabeça erguida. Cabeça erguida, e é difícil, né? É difícil. Mas é uma coisa que às vezes eu me pego conversando bastante até com o Juan sobre o devocional. Meus irmãos, mantenham o devocional de vocês em dia, lendo a Bíblia, orando. Leiam a Bíblia, ore. Leia a Bíblia, ore. O que mais me incentiva a isso é as musiquinhas que a Marina escuta em casa. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração se quiser crescer. E é verdade. É verdade. E é bom demais. Isso faz a gente crescer de fato. Faz a gente crescer. Nossa esperança aumentar. Para que quando esse dia de tribulação chegar, a gente se mantenha firme. Segurar na mão do Neto. Te firma, homem. Vamos lá, rapaz. Olha só o que o grande evangelista Billy Graham disse. Cristão. Alguém tem o direito de andar por aí torcendo as mãos? Imaginando o que devemos fazer diante da atual situação do mundo? A Escritura diz que em meio à perseguição, confusão, guerras e boatos de guerras, devemos reconfortar-nos mutuamente com o conhecimento de Jesus Cristo, com o conhecimento de que Ele está voltando em triunfo, glória e majestade. Amém. A gente gosta muito de dizer, olha, a coisa está ficando feia, vai vir perseguição, daqui a pouco a gente não vai poder fazer isso ou aquilo. A Bíblia diz que vai acontecer. Não é motivo de desespero. Quando isso acontecer, se a gente tiver que se reunir lá na última sala, lá, que fica os ratos, a gente vai para lá. A gente vai para lá e se reúne lá. Mesmo que fique escondido. Eita! É culpa do diabo.
Eita. Agora, quando ele vai voltar? Ninguém sabe. Não sabe. Os que disseram que ele vai voltar falharam e formaram seitas para corrigir as suas falhas. A gente tem o Testemunho de Jeová, os Adventistas, tem os Mormons que disseram que ele voltou, mas voltou na América do Sul, pregou para os índios. Então, para justificar os erros deles, eles mudam as coisas, né? Como o Adventista, não, ele não voltou, ele voltou para o Santo dos Santos e aí continua purificando nossos pecados, né? O Testemunho de Jeová não, ele não voltou fisicamente, voltou espiritualmente e aí ninguém viu. Então tem que justificar a mentira. Tem que justificar. Até o próprio fundador dessa doutrina lá dos Adventistas disse assim: olha, eu não disse isso. Eu disse que ele ia voltar, me equivoquei, errei mesmo. Agora quem está dizendo é eles. Eles que estão falando. Eu não estou falando mais nada, estou fora. Não, mas o senhor estava certo. Não, eu não estou dizendo que estava certo, não. Eu disse que eu errei. Mateus 24:36. Quem achar pode ler. Quanto aos dias, na hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém. E eu vou ler mais um para acrescentar aí o que o Rua leu. Portanto, vigiai, no versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Vigiem. A irmã Beth leu sobre ficar firme sobre essa volta. Vigie, fique firme, sustentando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Fiquem firmes, meus irmãos. Fiquem firmes para essa volta. Os anjos não sabem. Os anjos não sabem. Esse dia também eu e o Rua conversávamos sobre coisas difíceis de explicar. Eu falei, rapaz, a Bíblia está dizendo que tem coisas que até os anjos anelam saber e não sabem. Até eles queriam saber, mas não sabem. A gente não sabe. Um dia nós vamos entender. O juízo final e o destino eterno. Na segunda vinda, Jesus julgará os homens. Mateus, só voltar um pouquinho aí, quem quiser, Mateus 16:27. Quem quiser ler, fica à vontade. 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Então, algumas pessoas, a partir disso que o Jair leu, podem perguntar: se os salvos estão no céu e os ímpios no inferno, por que haverá um juízo final? Porque mais se em Hebreus diz que o homem está destinado a viver uma só vez e depois disso logo encarar o juízo de Deus, ser julgado por Deus. De fato, nós vamos encarar esse juízo. O primeiro vai nos mandar para o céu ou para o inferno. E o último vai ser para dizer assim, ó, essa aqui é a Sônia. Essa é a Sônia. Vocês estão vendo ela? Ela é que vai ficar eternamente comigo no novo céu e nova terra. Quando fala de juízo aqui, juízo é juízo de vou despejar minha ira sobre vocês ímpios. É sobre esse juízo que vai ser o último juízo. Um para mostrar, revelar a ira de Deus, a sua santidade, a sua grandeza, e de outro lado, o seu amor, seu cuidado, as suas escolhas, a sua vontade, os seus prazeres, dizendo: essa é a Sônia, ela é minha, eu comprei com meu sangue. Ela é minha. Ela não vai passar por esse juízo para dizer: tu falhou aqui, Sônia, que horror que tu fez. Não, depois ela, antes de entrar nos céus, ela já vai passar por isso. João 5:24. João 5:24, quem achar pode ler. Em verdade
Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui nessa vida a gente já passa para a vida eterna. Aqui, se você ama o Senhor Jesus, se essa mensagem queimou no seu coração um dia e vocês não se importaram de estar aqui todos os domingos, como eu falei lá no começo, não se importaram de estar aqui todas as quartas, não se importaram se tiver mais um dia na semana, não se importaram se isso teve valor para vocês, se o envolvimento, se a pregação do evangelho, se ouvir boas mensagens, se ter comunhão com pessoas que eram estranhas para vocês, hoje é prazeroso. Meus irmãos, vocês passaram da morte para a vida e vocês passam a desfrutar da vida eterna aqui e agora, com esses pequenos deleites. Não plenamente, mas com pequenas coisas. Quando eu converso com o José, quando eu converso com o Juan, quando eu encontro o Jair na igreja, quando eu falo com o Jeremy, quando eu abraço o Bira. Entende isso? Passar a amar gente que não é do nosso sangue. A passar a amar um Deus que a gente não vê, a ter esperança naquilo que a gente não pode ver agora. Seja amar, já passam da morte para a vida. O sentimento no coração muda. Pessoas que estavam em guerra com Deus agora têm paz com Deus. Têm paz com Deus. Olha o que diz Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E é por isso que nós não passamos pelo juízo. É por isso. Porque foi sobre ele despejado toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus foi colocada sobre os ombros de Jesus Cristo. Ele é que foi moído na cruz. Ele que recitou o Salmo 22 na cruz. Senhor, por que me desamparaste? Foi ele. Foi ele. No dia do juízo do José, que ele deveria ser moído, esmagado, jogado no lago de fogo. Não, porque Jesus já recebeu a dor dele. Jesus já pagou pelos pecados do José, pelos meus. A gente vai chegar lá com plena humildade, um coração, um grande deleite no Senhor. Mas os ímpios que vão ser condenados vão chegar lá odiando Deus muito mais do que odiavam aqui na terra. Eles não vão ficar, pai, eu me arrependo, desculpa, não. Eles vão dizer, seu desgraçado, como o Senhor me envia para esse inferno. Eles vão odiar Deus muito mais. Não vai ter tempo de lamento. Lembra do rico no inferno? Não teve chance dele se arrepender. Ele só queria falar para as outras pessoas, olha, faz diferente de mim. Ele não disse, eu me arrependo, me tira daqui. Não tem. Ímpios sofrerão eternamente, salvos herdarão os céus. Os salvos herdarão os céus. E para conclusão, Apocalipse 21, versículo 13 e 4. Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Quem achar, fique à vontade, é maravilhoso. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Mônica, sabe por que teus olhos vão ser enxugados lágrimas? Porque vai chegar lá com lágrimas. Porque essa vida é miserável, é dolorosa. E Ele vai enxugar dos teus olhos a lágrima. Não vai ter mais a dor, o sofrimento, as angústias dessa vida, que mostram que a gente não é daqui, que só revelam que o nosso estado não é aqui, porque nada vai te dar prazer como o deleite de se encontrar com as Escrituras, de se encontrar com o Senhor em oração, de se encontrar com o Senhor nos céus. Nada pode suprir essa sua necessidade, essa sua busca por prazeres passageiros. Nada pode. Nada pode. Pode correr atrás. Vai ser como Salomão diz, é correr atrás do vento. Nada vai satisfazer teu coração, senão Jesus Cristo. Nada pode. Nada pode.
Quando a gente prega para alguém, a gente fica procurando palavras. Meus irmãos, não há como descrever. Só pregue. Jesus é o Senhor. Ele é que cura, que transforma, que liberta. Nele nós não somos aprisionados em doutrinas. Nele nós somos libertos da escravidão do pecado. E a gente sabe o quanto esse mundo nos escraviza. Seja sexo, dinheiro, poder, a gente vai correr atrás de alguma dessas coisas. E até aqueles que são o joio em nosso meio, em meio ao trigo, vão correr atrás dessas coisas. Talvez dentro da igreja vocês vão se desapontar com muitas pessoas que estão correndo apenas atrás de poder e reconhecimento, porque simpatizaram com a mensagem, mas nunca amaram a mensagem. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há como nós descrevermos. Não tem como, a gente não experimentou isso ainda. Não há. Meus irmãos, todos os seus sentimentos vão ser mudados. Você vai chegar lá, vontade de pecar, não vai ter mais. A gente fica tentando, tá, mas como vai ser? Será que a gente vai ficar só cantando? Será que a gente vai ficar só louvando? Será que a gente não vai fazer nada? Meu irmão, vai fazer. Mas vai ser tudo mudado dentro do teu coração, o desejo, o prazer vai ser tudo mudado. É tudo limitado dentro do nosso ser. É limitado, a gente não entende. É tão limitado que qualquer marolinha nos abala, nos joga no chão, nos humilha, nos faz pensar que não tem mais jeito. Louvado seja Deus porque essa parte da igreja que está aqui hoje pôde ouvir isso. E que isso aqueça o coração de vocês para estar aqui essa noite. Orem pelo Nedes, ele vai pregar. Que Jesus use ele poderosamente. Que ele seja um profeta do Senhor. Que esses versículos que foram falados nessa manhã façam vocês passar o dia assim, ó, pisando nas nuvens. Pisando nas nuvens. Sabendo que Deus os chamou, que Deus os restaurou, que Deus preparou uma herança para vocês e não foi barata, custou o preço de sangue do próprio Deus. Não foi barato. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez por essa igreja, por essas pessoas que aqui estão, meu Deus do céu. Tu és um Deus maravilhoso, que nós venhamos nos preparar para a noite estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome de Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito. Amém.